meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui com o nosso bispo Dom Henrique Soares, hoje para uma entrevista bem especial. Você que acessa sempre o site do nosso bispo, domhenrique.com.br, tem uma seção do site das perguntas dos internautas. Então, muita gente envia perguntas de vários tipos sobre vários assuntos. E hoje é uma oportunidade que eu estou tendo para perguntar do Henrique, através de você que acessa o site e deixa lá a sua pergunta, né? Antes de começar a nossa entrevista, nós queremos, com muita alegria, mostrar para vocês que já estão aqui nas nossas mãos os livros, os 2 primeiros livros do nosso bispo Dom Henrique, né? Primeiro, Escatologia, sobre o fim do mundo. Nós já temos pronta entrega para você acessar o site, você pode adquirir o seu, um livro maravilhoso. E o outro livro, o livro Unidos em Cristo. São 60 textos para a gente pensar e rezar. Então você pode ver alguns detalhes no nosso site, no site do nosso bispo, domhenrique.com.br. Dom Henrique, bem-vindo, é uma alegria falar para os nossos internautas. A alegria é minha estar com vocês e poder responder as questões que vocês colocam. O Guto faz um pouco esse trabalho, porque entenda, eu nem sempre posso dar conta de responder a todas as perguntas. É um trabalho muito... Um bispo ter um site, um bispo mexer com o Facebook é uma aventura. É uma aventura, porque a vida de bispo é muito empenhativa, é cuidar de uma diocese, a dimensão administrativa, a dimensão pastoral, cuidar do clero, cuidar de seminaristas, cuidar da interação da diocese com a sociedade, cuidar da administração propriamente econômica. Então vocês imaginam, não é que eu esteja o dia todo diante do computador, não. Então é uma aventura, é uma loucura, o bispo não deveria se meter nisso. Então o Guto agora nos ajudando, vamos ver se de vez em quando eu posso responder a algumas perguntas, aquelas que sejam mais pertinentes, mais abrangentes, que possam servir com a resposta a mais pessoas. Muito bom. Algumas pessoas deixam o seu nome, deixam o seu endereço, nem todas acabam deixando o endereço, mas nós vamos trazer aqui as perguntas que nós selecionamos. Primeiro, o José Henriques, ele fez a seguinte pergunta: eu gostaria de saber qual a concepção teológica do matrimônio protestante. Se uma pessoa que foi casada em uma igreja protestante poderá se casar na igreja católica. Veja, é claro que a ideia de sacramento entre nós e os protestantes, reformados, evangélicos é bem diferente. Para nós, seguindo a Sagrada Escritura e segundo a tradição apostólica, que é permanente na igreja, o sacramento é uma ação eficaz de Cristo ressuscitado, que na força do seu Espírito Santo vai plasmando em cada sacramento aquela pessoa, o fiel, à imagem do Cristo Jesus. Então essa ação do Espírito Santo de Cristo em cada sacramento gera um efeito, uma graça, a graça própria do sacramento. De modo que a pessoa vai sendo no Espírito Santo de Cristo, ela vai sendo toda cristificada. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Isso você encontra na Igreja Católica, não é? Na Igreja romana, quer dizer, que está em comunhão com o Papa de Roma, mas você encontra também todas as igrejas que se separaram de Roma no primeiro milênio. Você encontra isso nas igrejas que se separaram antes do Concílio de Calcedônia, a igreja siriana, a igreja caldeia, a igreja nestoriana. Você encontra nas igrejas ortodoxas que se separaram depois no século XI, todas as igrejas ortodoxas. Você encontra isso nas igrejas cóptas que se separaram depois do Concílio de Calcedônia. Ou seja, a concepção dos sacramentos, ela não é só católica romana, ela é de todas as igrejas apostólicas, mesmo as que depois se separaram de Roma, mas são igrejas verdadeiras, apesar de separadas de Roma. Com Lutero, nós temos então uma mutação, e mutação no sentido ruim, tá certo? Uma mutação. Lutero mutilou o espírito do cristianismo. Aqui não é falta de ecumenismo dizer isso, isso é a verdade. A gente tem o maior respeito pelos irmãos protestantes, mas paciência.
Não podemos mudar o nome das coisas. Então, para Lutero, o que importa é a fé. O que importa é a fé. Eu creio no Senhor Jesus, eu estou salvo. Dito, claro, de modo bem simplista, mas para você entenda. Se é assim, o sacramento não tem grande serventia. É a fé, não precisa gesto nenhum. Veja, Lutero reconhece o batismo e a Eucaristia, porque estão lá claramente na Sagrada Escritura. Então ele chama de ordenança, pelo menos é assim que os protestantes chamam atualmente, não é? Eu não estou agora bem certo se Lutero dá o nome de sacramento. Sei que os protestantes preferem falar em ordenanças, ou seja, gestos, atos que Cristo ordenou para a igreja. Mas esses gestos, na concepção protestante, não geram a graça, não trazem uma coisa nova à pessoa. Esses gestos, o batismo e a Eucaristia, são simplesmente, eu vou dizer de um modo meio simplista, para que vocês entendam, meio simplório. Esses gestos seriam quase teatros que dizem, eu creio no Senhor Jesus. Então, veja, o que importa é a fé. É a fé. Não é? Então, a fé, é aquela visão de Lutero, só a fé, só a graça, só a Escritura. Não é? 3 erros. Não é só a fé, está errado, nem é só a graça, está errado, nem é só a Escritura, está errado. Errado, errado, errado. 3 vezes errado. 3 vezes trai a Escritura e 3 vezes trai a tradição apostólica. Paciência. Mas então, veja, para os protestantes, o matrimônio não é sacramento, não é uma ordenança, não tem esse sentido. Então, não tem um valor em si, para eles, não tem um sentido sacramental. Aí vem agora a pergunta. 2 irmãos protestantes que se casem na igreja deles, essa união é um sacramento? É porque, para Cristo, não existe uma união entre um cristão e uma cristã que não seja sacramento. Então, ainda que eles não tenham a teologia católica do sacramento do matrimônio, eles, ao livremente se casarem, querendo cumprir os preceitos do Senhor, aí está implícito, e como ele é batizado e ela é batizada, então isso é um sacramento. Tanto que se depois eles se converterem à Igreja de Cristo, à Igreja Católica, e quiserem se casar de novo, não devem casar-se de novo. E se quiserem se separar e casar com outra pessoa, não pode. Esse sacramento sendo sacramento, é indissolúvel, monogâmico e deve ser aberto à fecundidade. Então é isto. É diferente de um católico que é solteiro e tenha se casado com um protestante sem a devida licença do seu bispo, sem a devida permissão. Então esse casamento é nulo. É nulo porque a forma como foi feito está errada. E para o casamento tem que ter muito cuidado, porque além de ter a questão em si teológica, tem a questão da forma. Há um processo, a igreja tem muito cuidado com essa questão dos casamentos. Se houver algum erro grave, um vício, um erro de forma, esse casamento pode ser declarado sem valor diante da igreja. Espero ter respondido a você. Não é? Então, o casamento entre dois cristãos, se seguiram as regras da sua denominação, ele é um sacramento e, portanto, tem todas as prerrogativas que o Senhor Jesus quer para o sacramento: fecundidade, indissolubilidade, fidelidade. Muito bom. Já ainda falando sobre a questão de matrimônio, a Simone Pereira, da Diocese de Teixeira de Freitas, na Bahia, ela perguntou o seguinte: olha, eu perguntei a um padre sobre a questão do anticoncepcional. Ele respondeu que pecado maior seria se eu não tivesse gerado filhos, e que depois de ter outro filho poderia fazer uma ligadura de trompas e depois fazer atos de reparação. Isso me livraria do pecado? Isso é correto? Olha, esse é o tipo de pergunta que é muito difícil responder assim de modo geral. Né? O que eu posso dizer é o seguinte: eu vou esquecer o que esse padre disse, não vou, tá
certo? Eu vou explicar a doutrina da igreja e depois você tira as suas conclusões. Veja, na fé cristã, na fé católica, o ato sexual, ele é primeiro para celebrar o amor do casal. Né? Tem essa característica unitiva. O ato sexual para um homem e uma mulher que se casaram, ele é fator de união, de crescimento do amor, de equilíbrio, de harmonia da relação do casal, e que se reverte em bem para a prole, em bem para os filhos. Um casal não ajustado sexualmente, claro que terá tensões que acarretará em dano para a saúde da convivência e consequentemente, para a relação com os filhos, para o bem da família. Então, o ato sexual tem primeiro esse sentido. Depois tem o sentido procriativo. O ato sexual, ele é inerente, está inerente a ele a abertura para a vida. Não é simplesmente como no mundo de hoje, não é um egoísmo a dois. Não é simplesmente uma curtição a dois. Para um cristão isso não tem sentido. Na Sagrada Escritura, na tradição e mesmo na natureza. Quando não tinha anticoncepcional, quando não existia, todo ato sexual trazia em si a possibilidade de uma gravidez. Então ele é aberto para a vida. É isso que a igreja quer insistir. Faz parte do ato sexual, então, dois aspectos: celebrar o amor, a curtição mesmo, o prazer, o se entregar. Veja, eles se entregam na vida e por isso se entregam no sexo. Então, a dimensão uditiva e a dimensão procriativa. Um casal que se casasse sem querer ter filhos, esse casamento é nulo. É nulo, se essa era a intenção. Então, o matrimônio deve, quem casa deve ter a intenção de ter vida sexual, tem que ter, se não tiver o casamento não foi consumado, tá certo? E está aberto para a vida. Muito bem, agora, um casal que já tenha tido vários filhos e não possa mais ter filhos, agora ter filhos com generosidade, não é um e fechou o caixa, não, com uma certa generosidade. Hoje os casais, se criou uma mentalidade antinatalista muito forte. Filho hoje é problema. Não é, filho não é problema, filho é dom de Deus. Então, a igreja fala em planejamento familiar, tá certo? E pede que os casais, fazendo o seu planejamento familiar com generosidade, não é um filho, mas podendo ter 3, 4, tê-los. Ah, mas porque não pode dar as condições melhores? As condições melhores do mundo ninguém pode dar. Ninguém pode dar. Nem os ricos, porque podem dar dinheiro, mas não dá convivência, não dá o amor, não dá o afeto, não dá a proximidade. Não existe. Condições ideais no mundo não existem. Eu nasci, você nasceu pela coragem dos nossos pais. Essa é a verdade. Então, o que a igreja pede é que nesse planejamento, o casal, se quer evitar uma gravidez, faça usando os métodos naturais. Um período de abstinência sexual só faz crescer o amor. Um período de abstinência sexual, o casal, ao invés de ter a relação, está ali no momento de carinho, de companheirismo, de carícia, de afeto, só faz melhorar a qualidade da vida sexual, empenha os dois mais ainda. A vida sexual não cai numa rotina, numa banalidade nunca. Agora, há situações e situações de período fértil irregular, situações outras, são tantas. E aí a igreja, o que é que a igreja aconselha? O que é que os documentos da igreja dizem? Que aí se procure discernir com o padre, com o diretor espiritual, uma pessoa que acompanhe você. Uma pessoa que acompanhe, não é um padre que você se conversou uma vez na vida, que acompanhe e que tenha juízo, que tenha critério, e ele vai ajudar. Não é de dizer faça, não faça, pode, não pode, mas ele vai ajudar você a discernir. É isso que o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, que dá tanta confusão, fala, ele usa muito esse verbo, discernir. Discernir não é jogar fora,
o preceito de Cristo e da igreja, não é relativizar, tá certo? E não é simplesmente dizer pode e não pode, porque a vida é complexa, Guto. A vida é complexa, tá certo? Agora, exige também, veja, que o fiel tenha o desejo de seguir o Senhor de verdade e o padre não se julgue o dono da bola, o dono da verdade, e nem venha com gambiarras, não é? Não, a coisa deve ser com um sentido teológico, de teologia moral, de um bom conhecimento dessas coisas. E o próprio padre tem uma maturidade espiritual e humana. Então, é o que eu posso lhe dizer. Espero ter sido claro. Veja, tem situações que é importante discernir juntamente com o padre que acompanhe você. Guto, isso ficou claro? Tranquilo, ficou claro. Porque me interessa que fique claro. Eu não estou fugindo da resposta. Eu estou dizendo o que é que se pode fazer numa hora dessa. Não existe resposta pronta, enlatada. Vamos lá. Muito bom. O Alessandro Domingues, agora a gente vai pular um pouquinho para o tema de liturgia. Talvez uma resposta que vai ser um pouco mais objetiva. Pode o coroinha preparar o cálice para o sacerdote no momento do ofertório? Não. Isso é função do diácono e do acólito instituído. Os coroinhas podem trazer o cálice e tudo, podem preparar, sem abrir o corporal, isso podem fazer. Abrir o corporal, colocar o missal, tudo, entende? Isso pode fazer. Pode até chegar a colocar, deixa o cálice vazio aqui ao lado, com as galhetas, pode colocar a patena sobre o corporal, até isso pode fazer. O resto é com o padre. Agora, e com o diácono. Agora, não, no caso aí já é com o padre, porque vai apresentar, né? Agora, colocar o vinho, fazer a intenção, colocar, né, a comíxio, desculpe, não é? Colocar a água. Então, isso aí quem faz é o padre, o diácono, tá certo? E o diácono. O acólito instituído nem isso faz. Ele coloca o vinho e entrega a água ao padre e o padre coloca na hora. Ou o diácono coloca na hora. Então é isso aí. Dom Henrique, a Neide Maria está perguntando assim: eu gostaria de saber, uma pessoa sendo católica, mas não gosta de imagens e nem de acompanhar a procissão, isso é normal? Não, isso é um católico rabo de cabra. É um católico de meia tigela. É um católico que precisa entender o significado das imagens. Um católico não deve ser católico pela metade. Você é católico de corpo inteiro. Agora, precisa estudar. Não é dizer eu não gosto das imagens. É dizer qual é o sentido das imagens na fé católica. Não é? As imagens, veja, todas as igrejas apostólicas usam imagens. Ou imagens como nós usamos, ou ícones. Está certo? Aqui mesmo na sala, não sei, acho que não dá para mostrar, tem o ícone, mas você conhece o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os orientais não usam imagens, usam ícones, quer dizer, quadros pintados, né? Em geral de madeira. Então, isso é de fé. Usar as imagens, venerar as imagens, não adorar, venerar, não é? Quer dizer que nós cremos que porque Deus se fez carne, Deus se fez matéria, Deus se fez homem, então a matéria se torna canal da graça de Deus. E como Deus, que não podia ser visto no Antigo Testamento, agora tem uma imagem que é Jesus, que é o Filho, Colossenses 1,15, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então, fazer imagem de Cristo é dizer, eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que o Deus que era invisível, agora tem uma imagem, se fez visível. Negar o uso das imagens é negar a verdade da divindade de Cristo. É negar a encarnação. Foi aí que surgiu a briga por causa das imagens. A iconoclastia, que é uma heresia. E era por influência dos judeus. A iconoclastia, veja, o ódio às imagens, o não gostar de imagens, surgiu no cristianismo no fim do primeiro milênio. O primeiro milênio todinho não teve problema. Lá pelo século
sétimo, oitavo, por influência dos muçulmanos que chegaram na região do Império Romano, regiões cristãs, por influência dos muçulmanos e dos judeus, alguns cristãos começaram a querer negar as imagens. Então, se você é muçulmano, se você é judeu, negue as imagens. Se você é cristão, não pode negar, não. Não pode negar, não. Então, as imagens de Cristo. E por que pode fazer a imagem do Pai? Porque quem me vê, vê o Pai. E por que a imagem dos santos? Porque, como diz a Escritura, como outrora trouxemos a imagem do homem terrestre, agora em Cristo trazemos a imagem do homem celeste. A imagem de Cristo, que é a imagem do Pai. Então, veja, não é brincadeira. É uma questão teológica séria. Tá certo? Então, agora, não exagerar. O culto das imagens, o uso das imagens é um uso devocional. O concílio segundo de Niceia, que foi o concílio que definiu isso, deixa claro, não é? As imagens são para ser veneradas. É um ato de veneração. Elas são imagens do protótipo que está no céu. Elas representam o protótipo que está no céu. Então, a homenagem que você faz à imagem não para na imagem. Se parasse, seria idolatria. Tá certo? Então, não. Ela, na verdade, é uma homenagem àquele que está no céu. Quanto à procissão, é também recordar o que significa. As procissões, a Bíblia está cheia de procissão. Israel no deserto, uma procissão de 40 anos, não é? O povo acompanhando Jesus na entrada em Jerusalém no domingo de Ramos, os 7 dias do cerco de Jericó, os 7 procissões cada dia. Então, Davi em procissão com a arca, levando de Silo até a casa de Obed-edom, depois da casa de Obed-edom até Jerusalém. Então, a procissão lembra o quê? Que nós somos um povo peregrino diante de Deus. É isso que significa. A procissão é uma manifestação pública de fé. Nós somos um povo de peregrinos. Quer dizer, vamos pelas ruas das nossas cidades, pelas ruas da nossa vida, pelas nossas cidades, proclamando que cremos. Está certo? O levar uma imagem, já expliquei o sentido da imagem. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Muito bom. 2 últimas perguntas, talvez sejam mais rápidas para o senhor responder, para não ficar tão longo. A gente quer dizer, como o Dom falou no início do nosso vídeo, a tentativa é, esporadicamente, quando a gente puder, estar fazendo isso. Você que manda as suas perguntas através do site. Vamos ver o que Dom Henrique pode falar sobre isso. A Márcia Barros, ela diz o seguinte, meu filho fez um curso de 2 dias de PNL, a questão da neurolinguística, e gostou muito, disse que ele descobriu muitas coisas de si mesmo, a questão do autoconhecimento, e ela pergunta se existe algum perigo nesses cursos. Ele gostou muito, mas são católicos praticantes e não quer fazer nada que não seja orientado pela igreja. Olha, eu não conheço as bases, tá certo, da neurolinguística assim, nesses cursos. O que eu posso dizer é o seguinte, de um modo geral, essas coisas, elas podem ajudar. Agora, o importante é que fique claro, né, para quem faz, que o homem vem de Deus e só é pleno aberto para Deus. O homem não é Deus, mas o homem é aberto para Deus. Nada, nenhuma técnica desta, né? Tem tantas técnicas assim, tem tantas terapias, tantas propostas, nada disso leva ao ser humano à plenitude.
Pode ajudar você a se conhecer melhor, pode ajudar você a trabalhar este ou aquele aspecto da sua vida, reencontrar pedaços da sua história que não foram assumidos ou foram mal resolvidos. Tudo isso, veja, pode ajudar. Agora, a plenitude do homem está em Cristo, não está no próprio homem. A vida verdadeira não vem do homem, não é o cérebro que gera. Nós não temos uma energia própria que nos dê a plenitude da vida. O homem é um ser essencialmente aberto. Só no infinito o homem se encontra. Todo o resto vale se não prometer a vida, a realização, a salvação. Isso só Cristo. Eu sou a verdade, quer dizer, eu sou a verdade do homem. Só Cristo pode dizer. Eu sou o caminho do homem, só Cristo pode dizer. Eu sou a vida do homem e de toda a criação, só Cristo pode dizer. Então, o que eu recomendo é que acompanhe, esteja atento aos conteúdos. Se os conteúdos forem meio esotéricos, você é Deus, você pode tudo, você é parte do tudo, aí pronto, aí já passou para a fantasia, já passou para a bobagem, tudo aquilo que vai além do Cristo como nosso Salvador e nossa vida não serve para nós. Então é só olhar isso, né? O que eu recomendo, assim, hoje tem o Dr. Google, né? Dá uma olhada tá certo? Um pouquinho, dá uma olhadinha nessas coisas, e se sentir alguma coisa esquisita, consultar um padre, consultar alguém que conheça, mas em geral, se não tiver essas coisas esquisitas, né, veja, a fé não contraria a ciência, nem a ciência a fé, tá certo? Só há choque entre fé e ciência quando a fé, ela quer abafar o que é legítimo na ciência, mas aí já não é uma fé verdadeira, ou quando a ciência quer entrar no campo da fé e ela própria resolver o sentido da vida humana. O sentido da vida humana a ciência não pode dizer, é a fé quem diz. Está certo? É isso. A última pergunta, o Lucas Medeiros, um jovem, nessa onda de tal baleia azul, que graças a Deus já está passando, existe missa de sétimo dia para alguém que se suicidou? Como a igreja se volta às famílias das vítimas do suicídio? Olha, primeiramente, essa baleia azul, ou as baleias, seja de que cor forem, mostra o vazio do mundo de hoje. Um mundo que cria tolos, um mundo que cria pessoas de uma imaturidade impressionante. E mostra também quantos jovens têm uma ausência dos pais no seu processo formativo. Um jovem que tem o mínimo de equilíbrio espiritual, um acompanhamento, uma família que o acompanha, uma vida de oração, não cai nesse tipo de coisa boba, né? E aqui eu recomendo muito, use a internet para coisas construtivas, não é para qualquer bobagem. Antigamente, qualquer pessoa que se suicidasse, a igreja considerava, olha, tirou a própria vida, é um pecado grave. A pessoa não podia ser sepultada num cemitério cristão, nem podia ter nenhum tipo de exéquia, né? Nem missa de corpo presente, nem missa de sétimo dia. Por quê? Porque tirou a própria vida. Cometeu um pecado, é crime tirar a vida. Não posso tirar nem a minha, que eu não sou dono da minha vida. Mas depois, veja, um bom exemplo de ciência e fé. Depois, com a ajuda da ciência, da psicologia, a gente entendeu melhor o psiquismo humano. E sabe que muitas vezes os atos não são livres e conscientes para serem realmente atos humanos. Porque um ato, ele é plenamente humano quando eu faço com plena consciência e plena liberdade. Então isso é um ato humano. E, portanto, eu posso falar em pecado ou em virtude desse ato, em bondade desse ato. Vamos lá. Então, imagine uma pessoa que, por uma doença grave, uma depressão, por exemplo, chega a um ponto que se suicide. Essa pessoa foi culpada? Provavelmente não. Não é? Veja, o instinto mais forte que nós temos é o instinto de sobrevivência. Para uma pessoa tirar a sua vida, é preciso que ela esteja realmente numa situação de consciência e de liberdade alterada. Não quero dizer, tem pessoas que defendem o suicídio,
de modo ideológico, esses não podem. Não é uma pessoa que diga, eu quero me suicidar porque não quero mais viver e porque não quero ficar doente muito tempo. Então essa pessoa não pode ter exéquias cristãs, católicas de modo algum. Mas uma pessoa que tenha cometido suicídio, induzido por outros, não é? Ou por uma depressão violenta, ou seja, que a pessoa não tenha sido livre e consciente o suficiente, aí sim é recomendável tranquilamente a missa de exéquias, tudo direitinho, missa 7º dia. Agora, se faz com uma certa catequese para que as pessoas entendam e com sensibilidade para não ferir uma família que já está ferida. Aqui, veja, essas questões às vezes não podem ser respondidas simplesmente com pode, não pode, assim ou assado. Tem que se ter o bom senso, olhar o contexto, ter compaixão pelas pessoas. É isso que o Papa Francisco insiste tanto, que às vezes as pessoas não entendem. Essa atitude humana, essa atitude de sensibilidade para com a situação das pessoas. Não é de chamar certo ao que é errado, nem de chamar errado ao que é certo, nem de calar a verdade, mas de demonstrar compaixão, de demonstrar compreensão, de demonstrar sensibilidade. Ou se quiser uma palavra mais comum e mais neutra, bom senso. Muito bom, já agradecendo aqui ao nosso bispo Dom Henrique, muito agradecido, acredito que de muito valor essa nossa conversa. E você que acompanha sempre o site domhenrique.com.br, você pode deixar sua pergunta lá na área Perguntas dos Internautas, tá certo? Muito obrigado, Dom Henrique, e até a próxima. É uma satisfação poder sempre conversar assim com vocês. Isso é um modo de evangelizar. Mesmo tendo minhas ocupações de bispos, eu perco tempo no Facebook, nas redes, ou num momento como esse, pensando em evangelizar. São João Paulo II pedia muito que a igreja não tivesse medo de ir aos novos areópagos, quer dizer, às novas praças de evangelização. Então a internet é um lugar para a evangelização. E se Nosso Senhor me dá a possibilidade, então eu anuncio a palavra, oportuna e inoportunamente. Às vezes agrada, às vezes não agrada, mas aquele que evangeliza nunca deve pensar em agradar ou desagradar, deve pensar em ser fiel a Nosso Senhor. É isso que eu procuro fazer de um modo simples e despretensioso realmente. Deus abençoe vocês.